Meus amores, tudo bem com vocês? Passando para mais um momento Banque do Bairro. E eu vou compartilhar com vocês um caso que eu tive, porque de repente eu acho que esse caso pode acontecer com muitas mães, avós, tias, né? Pessoas que cuidam de crianças aí, que os pais faleceram, ou que os pais trabalham e deixam aí cuidadores de criança, né? O babado foi o seguinte, havia um menino, né? Pra vocês terem ideia, o apelido do menino era o demônio da rua 5, né? Na realidade não era rua, era quebrada 5, mas vamos falar que é rua. Era uma viela. E esse caso chegou pra mim, e na hora que esse caso chegou, seu Tranca falou, Banque, dá atenção. Falei, ok, né? Aí me passaram o e-mail e estavam dando Tegretol, se eu não me engano, salvo engano, acho que era isso. Era um remédio bastante forte, né, para quem tem convulsões, enfim, eu sei que era um remédio bastante forte. E o menino, ele apresentava muito dinamismo, sabe aquelas crianças ligadas no 400, um menino inteligente, um menino que verbalizava muito bem as coisas, falava muito bem, mas muito boca suja, falava muito palavrão, né? O que ele pegava, ele assimilava muito conteúdo, muito antenado com internet, Facebook, enfim, todas as mídias sociais, né? Não tinha um QI abaixo do esperado, né? Na escola em que ele estuda, né? As psicólogas, as psicopedagogas fizeram testes e não havia nada que denotasse algum problema de cognição, de aprendizagem. Muito pelo contrário, né? Ele tinha uma aprendizagem, uma velocidade acima da média, então ele ficava entediado. E como ele ficava entediado, ele infernava a classe toda com aquelas coisas que, né, fazem, né? Ficar cutucando, atirando, zoando o professor na aula, atrapalhando, fazendo palhaçada, enfim. Ele era o terror e o demônio da classe. Aí, como eu sempre digo, eu falo, me manda a foto dos olhos, não me manda do rosto. Eu não quero ver teu rosto. O que eu preciso, eu vejo aqui, né? Aí a madrinha dele, por sinal, que me mandou. E quando a madrinha manda, eu já sei que o babado é forte. Aí ela me mandou os olhos. 2 olhos parecendo jabuticaba. Negro, negro, negro. E na hora que eu olhei aqueles olhos, me deu uma dor aqui dentro. Eu falei, tem algo errado com esse menino de fato. Mas não é de agora, né? Esse menino aí, a gente tá falando na idade de uns 10, 11 anos, talvez um pouco menos. Eu realmente não me lembro a idade dele, né? Eu sei que ele tá na antiga quarta série. Hoje mudou os nomes, eu não sei como é que fala, né? E aí fui jogar búzios, né? Resumindo a história, esse menino carregava, tá, um espírito muito, muito maléfico, que não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com o avô dele. Que o avô dele teve uma briga com ele em um bar, em um boteco, né? E o avô dele matou essa pessoa. E essa pessoa disse, eu vou me vingar na onde vai doer mais em você. Não vai ser no seu filho, vai ser aonde vai doer mais em você. E resumindo, esse espírito acompanhava esse menino, tanto que por isso ele tinha esses momentos de loucura, entre aspas, mas não é loucura, né? De comportamentos inadequados, de quebrar as coisas, de judiar de animais. Ele pôs fogo no gato, né? Ele quebrou a gaiola de passarinho, ele quebrava a louça em casa, de repente ele ficava possuído, ele chutava a porta do quarto, dizia que os pais eram os desgraçados, que odiava os pais, que os pais, enfim, né, uma situação horrorosa. Aí eu chamei, né, esse espírito que houve essa briga, isso já faz um bom tempo,
e perguntei a ele, ok, você tá com a sua vingança. Agora, você tá satisfeito? Você tá se sentindo bem? Você tá se sentindo feliz? Isso muda alguma coisa? Muda o fato de você não estar mais nesse plano e ainda não ter encarnado? E ele me disse, olha, mulher, sinceramente eu me sinto satisfeito, porque toda vez que eu chego perto dessa criança, ele chora. Mas ele também não encarnou. Então nós vamos ficar aqui até o quanto eu quiser. Aí eu mostrei para ele, conversei com ele, falei sobre perspectiva, né? Falei sobre possibilidades, falei de tudo que o universo poderia proporcionar se ele tivesse um olhar um pouco maior e deixasse essa criança em paz, né? Expliquei para ele o malefício, né, psiquiátrico que esses remédios, que os médicos estavam entupindo o menino, né? Até cannabis estavam dando para o menino ficar que nem um boneco do posto. Foram 4h30 de conversa, resumindo, né? Aí quando eu vi que não tinha acordo mesmo, aí eu vou até um limite, gente. Sou bastante tolerante, mas quando eu vejo que eu tô com um espírito que não tem evolução, aí eu já bato pro outro lado, aí eu já vou, entendeu? Para outras magias, aí eu já vou para Wicca mesmo, ou eu já vou para magia enoquiana, entendeu? Eu já faço a evocação dos Daimons e aí a gente resolveu a situação em 45 minutos, ele foi banido, tá? E agora esse menino tá vivendo uma vida normal, tá sendo uma criança normal, comia que nem um louco, né? E arrotava na frente dos outros e dava risada, entendeu? E ele vomitava. Ele comia e corria vomitar. E ele não era gordo, né? Era uma maneira de fazer o corpo ficar enfraquecido. E, resumindo, o caso, mais um caso com sucesso, com um S, né? E agora faz terapia, né? Porque os pais querem fazer, mas todo mês ele faz o banho de descarrego de ervas frescas, ele passa o incenso de coco e ele passa um outro incenso, né? Para garantir esse banimento, que é o incenso do banimento, que eu só dou para quando há casos como esse. E na graça do CEO, tá tocando, não teve mais briga na escola, tá até começando a ter um rolinho com uma gatinha, entendeu? E veio pra mim e me falou, tia, eu amo você. E só isso já valeu, né? Já valeu a pena pra mim tudo, né? Porque vocês sabem que criança me arrebenta. Mas eu tô compartilhando com vocês esses babados de Bank, porque às vezes eu penso quantas outras crianças, assim como ele, que eu não vou dar o nome, né? Muitas vezes são tratados psiquiatricamente com medicações fortes, né? Com medicações que praticamente deixa a criança assim, como se fosse um retardado, um corpo sem vida. E de repente não é nada disso. Não estou dizendo que todos sejam, mas tem muita gente que o fato é espiritual. E aí cabe a você, mãe, pai, né, ou quem cuida, prestar atenção e ver se essa criança sempre foi assim, se esse adolescente sempre foi assim, ou se foi a partir geralmente da idade dos 6 anos e meio menino e 11 anos para 12 menina. É aí que a gente vê quando o Ori tá descoberto e pega alguma coisa. Aí já deu 8 minutos, eu vou ter que me despedir, porque Bank do Bairro tem que ser curta. Ok? Espero que vocês gostem e tem muita coisa para nós falar ainda. Beijo da mãe.